tema da redução da jornada de trabalho é uma bandeira histórica do movimento sindical, da classe operária. As primeiras lutas, as reivindicações pela redução da jornada de trabalho já são datadas do século XIX, né? Quando, nas primeiras indústrias, as primeiras fábricas, a jornada, ela muitas vezes excedia as 16 horas diárias, né? Então, a conquista por uma jornada menor faz parte da luta da classe operária, da classe trabalhadora no mundo inteiro. E no Brasil também não seria diferente, né? No início do século XX, né, quando se constituem as primeiras indústrias, um dos temas centrais era a redução da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho, naquele momento, ela era uma jornada em torno de 48 horas semanais e na década de 80 que nós conquistamos, então, a jornada para 44 horas semanais. Essa luta pela redução para 44 horas semanais, ela está mais recente na memória da maior parte das pessoas que já estavam inseridas no mercado de trabalho nos anos 80, né? E para quem vivenciou esse momento histórico, pode lembrar, principalmente quem estava inserido na grande indústria, que a jornada de trabalho, num primeiro momento, ela foi uma conquista, inclusive, do movimento sindical, do movimento operário. Ela foi regulamentada, ela foi inserida na Constituição de 88 e reduzida para 44 horas semanais em 1988, mas já em 1985, no estado de São Paulo, muitos setores, como a indústria química, a indústria metalúrgica do ABC, já tinham conquistado a jornada de 44 horas semanais, através de lutas e de reivindicações. É bom lembrar que aquele momento era um momento, inclusive, muito importante, porque era um momento de ascensão das lutas, né? E, inclusive, do debate democrático no país. Nós estávamos vivenciando um processo de transição com eleições parlamentares, eleições diretas. E, naquele momento, claro, haviam pressões, né? Pressões, inclusive, dos setores empresariais em relação à redução da jornada de trabalho e os impactos nos custos econômicos. Mas nos anos 80, por exemplo, foi uma década muito complexa, quando a gente olha a economia brasileira, né? Você teve, durante toda aquela década, um desemprego alto, você teve perda do dinamismo econômico, queda do PIB, inflação alta, e mesmo nesse contexto, a classe trabalhadora conquistou uma redução significativa na sua jornada de trabalho. E nem por isso empresas faliram, quebraram ou se transferiram para outros países. Inclusive, não há nenhum estudo hoje, nenhuma evidência que indique que, naquele momento, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais significou uma perda de dinamismo econômico, resultando em desemprego, em quebra de empresas. A crise, inclusive, dos anos 90 é uma crise decorrente de outros fatores, como a abertura econômica indiscriminada, produzida pelo governo, né? Primeiro momento pelo governo Collor, depois pelo governo Fernando Henrique Cardoso, dentro da lógica da inserção da economia na economia mais globalizada. Bom, e dito isso, é importante também registrar que desde este grande movimento, né, pela redução da jornada de trabalho nos anos 80, se a gente olhar ao longo desse período, né, nós estamos chegando a quase 40 anos, né, dessa luta, dessa conquista, nós tivemos avanços tecnológicos, mudanças nos processos de trabalho, inovações nos processos de trabalho
que surpreendem porque em torno da sua magnitude, né? Nós temos muito mais avanços tecnológicos nesses últimos 40 anos que produziram mudanças significativas nos processos de trabalho, na organização do trabalho, do que toda a história da humanidade, né? Então, discutir hoje uma redução da jornada de trabalho se dá num contexto, digamos, do ponto de vista econômico, muito mais favorável do que foi a discussão nos anos 80, por exemplo, né? Nesse contexto de crise econômica, em que a economia ainda estava patinando e estava chegando as primeiras mudanças, as primeiras inovações tecnológicas em nosso país. Então, os ganhos de produtividade dos setores industriais são muito marcantes. E o que se observa hoje é que a luta pela redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, é importante também registrar isso, que até pelo menos 2023 se falava apenas em redução da jornada de trabalho, tanto que há vários projetos no Congresso que tratam disso, projetos que já têm mais de 20, 30 anos, mas que nunca andaram, que nunca tramitaram dentro do Congresso, porque não havia interesse de parte dos congressistas, evidentemente, em colocar essa agenda, né? Fazer essa agenda andar. Mas o tema ganhou relevância a partir de 2023, justamente com o projeto que ele associa a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, que é os 6 dias de trabalho com um dia de descanso. Bom, se nós olharmos do ponto de vista assim, do comportamento da atividade econômica ao longo das décadas, as escalas de trabalho, elas se alteraram muito, inclusive para poder fazer frente a justamente essas alterações no processo de trabalho, né? Então, você tem um peso muito grande de formas, né, de organização de trabalho que surgiram, inclusive, em decorrência das inovações tecnológicas, né? Mas também um crescimento exponencial do setor de serviços, comércio, né, que praticamente se mantém, vamos dizer, aberto quase que todos os dias da semana, né? Eventualmente, um ou outro setores, bares, restaurantes, às vezes fecham no domingo ou na segunda-feira, mas a maior parte vamos dizer, da classe trabalhadora hoje não está mais inserida nos setores industriais, está inserida no setor de comércio e serviços. Praticamente 70% da força de trabalho está inserida nesses segmentos, que são segmentos muito heterogêneos, né? Você tem desde setores da área de serviços que têm níveis de produtividade altíssimo, principalmente na área de tecnologia da informação, da comunicação, e que os níveis de produtividade também são muito altos e que já têm jornadas reduzidas, até setores em que com baixa produtividade, baixa competitividade, e que trabalham, por exemplo, em regimes de jornada muito extensa, né? Nós temos, por exemplo, em torno de 105 milhões de pessoas hoje no Brasil no mercado de trabalho, e desse total, nós temos em torno de 20 a 21 milhões de pessoas que trabalham, inclusive, acima das 44 horas semanais. E em torno de 70% das pessoas trabalham entre 40 e 44 horas semanais, cravando ali as 44 horas semanais como a realidade da grande maioria. Então, uma medida de redução da jornada de trabalho hoje, ela tem um impacto muito grande sobre o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras hoje que compõem o mercado de trabalho brasileiro. E o tema ganhou relevância porque as pessoas querem trabalhar menos, mas também querem ter menos dias de trabalho, ou seja, as pessoas querem ter mais tempo livre. Isso é uma questão muito fundamental, muito importante no debate que
se está se fazendo hoje em relação à redução da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho ela tem que vir acompanhada também de mais dias de descanso e uma redução na escala de trabalho, né? Como eu havia dito, nós temos uma infinidade de formas de organização de escalas de trabalho, né? Turnos ininterruptos, turnos de revezamento, jornadas 6x1, 5x2, jornadas de 12x48, 12x36, que foram se formalizando, né, nas últimas décadas para responder às dinâmicas, né, da própria atividade econômica, da atividade produtiva. E o que a gente está percebendo hoje é que há, de fato, uma resistência muito grande dos setores empregadores, né, de discutir a redução da jornada de trabalho. Nós estamos falando que isso é uma expressão do conflito nas relações de trabalho, né? Historicamente, todo momento em que um tema relevante do mundo do trabalho foi pautado, foi colocado na agenda, né, da sociedade, houve uma reação muito adversa dos grandes grupos econômicos. Isso se deu em relação ao salário mínimo, isso se deu em relação à conquista do 13º e uma infinidade de outras lutas importantes que são resultado de conquistas, né, da classe trabalhadora e, obviamente, que a redução da jornada de trabalho não seria diferente. E a maior, vamos dizer, queixa é de que a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 vai provocar desemprego, vai provocar aumento de custos, as empresas vão perder competitividade. Bom, e aí se multiplicaram, nesses últimos meses, estudos, né, que tentam mostrar, de um lado ou de outro, esses impactos. Nós mesmos, né, eu junto com outras pesquisadoras, a Carol, a Clara e a Lilian, fizemos um artigo que nós publicamos, né, no dossiê sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, que utiliza as mesmas métricas, né, a mesma metodologia utilizada por outros pesquisadores e entidades patronais para mostrar que a redução da jornada de trabalho ela pode sim trazer efeitos positivos do ponto de vista econômico, reduzindo, ganhando, inclusive, em termos de produtividade, porque as empresas vão ter que se adaptar, investir em inovação e tecnologia, né, para continuar produzindo a mesma quantidade de serviços ou de mercadorias, enfim, de produtos com menor tempo, né, com menor número de pessoas, e também a possibilidade, aqueles setores que são intensivos em força de trabalho e que trabalham, né, que estão disponíveis praticamente 24 horas por dia no setor de saúde, várias outras áreas, né, por exemplo, finais de semana, na área de cultura, entretenimento, lazer, certamente vão ter que se adaptar e isso implica em contratar mais pessoas. Eu acho que é aí que reside, digamos, a maior resistência em relação ao tema da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Admitir que para manter, né, o seu negócio, você vai precisar, evidentemente, reorganizar o tempo de trabalho. E o tempo de trabalho, ele sempre foi um elemento de disputa entre o capital e o trabalho, como se distribui o tempo do trabalho, entre trabalho pago, trabalho não pago, trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, e, obviamente, numa sociedade capitalista, o capital sempre querendo se apropriar mais tempo, né, de trabalho, e ocupando, inclusive, né, invadindo os espaços do próprio não trabalho, que é a luta, né, pelo direito à não conexão. Então, e esses setores, né, eles pressionam, impondo, inclusive, imposições ao próprio governo, ao Estado, exigindo renúncias, exigindo incentivos fiscais para a redução da jornada de trabalho. Então, acho que já tem um certo,
dizer, consenso do ponto de vista da sociedade, porque a sociedade já se expressou em vários momentos, indicando que apoia a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, e mais, acredita que a possibilidade viável e concreta, né, é otimista em relação a essa luta, essa reivindicação, de que, de fato, nós estamos caminhando para uma redução da jornada de trabalho. A forma como isso vai ocorrer, as condições, se vai ser de forma progressiva ou não, se vai ser, em um primeiro momento, para alguns setores e outros vão se aplicando regras, né, que vão permitindo com que as empresas possam ir se ajustando, né, e ajustando os seus negócios a essa nova realidade, faz parte do debate político. O importante aqui, então, é chamar a atenção que a redução da jornada de trabalho, ela tem impactos muito positivos sobre o conjunto da sociedade, e especialmente entre as pessoas que são justamente as que demandam mais tempo para o trabalho, né? Então, são as pessoas negras, são as mulheres, que têm muitas vezes que compatibilizar o tempo do trabalho com o tempo do não trabalho, trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, as mulheres que trabalham no comércio de serviço, que têm um único dia livre e que têm que dar conta das atividades domésticas e de cuidado, não tem tempo para lazer, não tem tempo para entretenimento. Então, ter 1 ou 2 dias a mais de tempo livre também implica num impacto positivo do ponto de vista econômico, porque se você tem mais tempo a se dedicar ao lazer, à cultura, ao entretenimento, isso também vai mobilizar outros setores econômicos desses segmentos que vão precisar ampliar a oferta desses serviços, criando um efeito positivo, inclusive, sobre o conjunto da economia, com mais contratações. Tem se dito muito de que essa medida só beneficia os trabalhadores formais e que os trabalhadores informais, trabalhadores por conta própria, estariam fora, né, dessa relação. Isso não é verdade. Acho que, assim como o salário mínimo ele representa uma bússola para o conjunto da economia, a jornada de trabalho também. Porque, certamente, com uma jornada de trabalho menor, o trabalhador, a trabalhadora, ela vai ter a oportunidade de identificar se aquele trabalho que está sendo oferecido atende minimamente suas expectativas. E aí eu queria chamar a atenção para o momento político que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito, muito especial do ponto de vista dos interesses, inclusive, da classe trabalhadora. Por que esse tema ganhou tanta relevância do ponto de vista social? Porque uma parcela da classe trabalhadora está cansada de, vamos dizer, comprometer a maior parte do seu tempo e da sua vida, principalmente os jovens, com o trabalho. Então, isso, inclusive, ajuda a entender por que parte dos setores patronais também apoiam e estão convencidos de que, de fato, é inevitável a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, porque estão com dificuldade, inclusive, de contratação de pessoas, né? As pessoas veem outras oportunidades, melhores oportunidades fora desse regime de jornada extensa e buscam por outro trabalho. E aí, claro que os setores econômicos, os grandes negócios, eles têm, vamos dizer, reiteradamente, né, chamado a atenção para que há perda de produtividade, aumento de custos com contratações e dispensas, né, num curto espaço de tempo, principalmente entre os trabalhadores com baixa qualificação e que, portanto, tem muito mais oportunidade, chances de, ao aparecer um outro trabalho com melhores condições, de se deslocar rapidamente para essas novas funções, para esses novos trabalhos. Então, a redução da jornada de trabalho, ela beneficia a todos. É bom para todas as pessoas, independente de que regime de trabalho você esteja submetido, em que setor econômico, se você é aposentado, ou se você está recém ingressando no mercado de trabalho, de uma jornada de trabalho menor. Porque você também tem uma sociedade mais saudável, uma sociedade menos estressada,
uma sociedade em que as pessoas possam se expressar mais livremente, ser mais felizes, e isso, sem dúvida nenhuma, beneficia todo. Ter mais tempo livre para lazer, para entretenimento, para cultura, para estudar, ela só pode beneficiar a todos, né? Não tem como não admitir, não reconhecer essa importância do tempo livre para a vida das pessoas. E, historicamente, né, então já estou encerrando, chamando a atenção para que sempre todo o tema que envolve o trabalho sempre foi um elemento de disputa, né, com o capital. Então, o que nós estamos vivendo hoje é mais um desses momentos, né, do conflito, da luta entre capital-trabalho, o capital-vida, né? E eu acho que um momento, inclusive, muito mais favorável, porque nós estamos num contexto de crescimento econômico, atividade, uma discussão de pleno emprego. Então, esse é o momento exato, é o momento mais adequado para fazer essa luta e para garantir vitórias importantes. Obrigada.